Será que o Papa Leão enlouqueceu ou finalmente criou coragem? Porque a cena que ele protagonizou diante da militância arco-íris foi simplesmente um tapa na cara do politicamente correto. O Papa Leão praticamente rasgou, triturou, ignorou, desprezou aquela bandeira que virou sinônimo de imposição moral contra os cristãos. E agora, será que esse Papa resolveu abandonar o berço progressista de onde veio? Porque é bom lembrar que ele é cria direta do Papa Francisco, aquele que fez da Basílica de São Pedro um ponto de encontro com todo tipo de pecado que contradiz a palavra de Deus. A pergunta que arde no ar é: ele virou mesmo a chave ou só trocou a fantasia para manter a plateia distraída? Porque a Bíblia é clara quando fala de firmeza na fé, e quem pisa em solo escorregadio entre dois reinos, o de Deus e o do mundo, acaba caindo de cara no chão. O gesto do Papa Leão, por mais teatral que pareça, virou manchete no mundo inteiro, porque afrontou a militância que tenta ditar o que é verdade, o que é o amor, o que é a tolerância. Mas atenção, uma atitude isolada não prova a conversão nem a fidelidade de ninguém às escrituras. Pode ser uma encenação para ganhar aplauso de quem está cansado desse circo liberal montado no meio do catolicismo. Agora, antes de eu te mostrar o que está acontecendo, o que está rodando o mundo inteiro, afunda esse botão no like aqui embaixo, porque o YouTube, você sabe que ele boicota esse tipo de conteúdo, tá? Se você quer que mais pessoas vejam a verdade sendo dita, deixa o teu like, e se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal e ativa esse sininho, porque isso ajuda o conteúdo a furar a bolha da censura. E presta atenção, você pode virar essa chave da tua vida financeira e sair da pindaíba ganhando dinheiro usando apenas o teu celular como ferramenta de trabalho. Esses valores que estão aparecendo aqui na tela são valores reais, conquistados dentro da minha casa, sem patrão, sem humilhação. E se você quer fazer valores iguais ou maiores que esses, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como isso é possível. Tá todo mundo aí achando que o Papa teve um surto psicótico e resolveu abandonar a bandeira do arco-íris progressista para segurar firme na bandeira do conservadorismo cristão. Mas espera aí, vamos ser realistas. Um homem que sempre andou de mãos dadas com as pautas mais sujas da militância globalista, que é o aborto, a ideologia de gênero, o casamento gay, agora aparece em rede mundial se dizendo contra tudo isso? Desculpa, mas isso aí cheira mais a encenação, marketing, do que um arrependimento sincero. E não adianta vir com esse papinho de que ele evoluiu, porque quem é cúmplice por anos de um sistema corrupto, herético e anticristão, não se converte em 3 dias de conclave. Isso aí, meus irmãos, é um golpe disfarçado, é uma forma maquiavélica do sistema papal tentar se reconectar com o povo que ainda tem temor a Deus. Isso é fachada. Enquanto a esquerda religiosa continua com as suas pautas, a ala conservadora corre para abraçar um lobo que ainda veste a mesma pele vermelha de sempre. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, o próprio Senhor Jesus alertou: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí você me pergunta, mas então, por que o Papa agora está falando contra casamento gay, contra aborto? Meus irmãos, isso aí é geopolítica eclesiástica pura. É o teatro do Vaticano tentando balancear o jogo sujo que andaram jogando nos últimos anos. Porque perderam o controle da narrativa. A verdade é que esse suposto Papa conservador é discípulo do mesmo evangelho aguado que o Papa Francisco espalhou pelo mundo afora. Um evangelho que troca a cruz por bandeirinhas ideológicas e transforma pecadores em mártires da lacração. Só mudaram a embalagem. E se você acha que o Papa está fazendo isso por convicção, você precisa acordar. Isso é estratégia, tentativa de limpar a imagem do Vaticano perante os cristãos que ainda têm a Bíblia debaixo do braço e não a bandeira do arco-íris. O sistema religioso corrompido é mestre em manipulação. Lembre-se, Satanás também cita versículos e se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. O que nós estamos vendo pode ser apenas o início de uma farsa ainda maior. E o povo de Deus precisa estar com os olhos bem abertos, porque a sutileza do engano é a arma mais poderosa do anticristo. E se você não quer crer no que a Bíblia diz, o problema é seu, a escolha é tua. Deus não vai te arrastar pelos teus cabelos até o arrependimento. Mas não espere que eu, como um pregador da palavra de Deus, vou ficar calado vendo o pecado desfilando como uma virtude em rede nacional. O nosso dever é anunciar a verdade e pregar contra o pecado. Isso doa quem doer, mesmo que o mundo todo nos odeie por isso. E se a palavra de Deus chama essas práticas de abominação, quem é você, quem é Globo News, quem é o Papa, quem é repórter, militante ou qualquer outro para dizer que isso é amor? Levítico 18:22 é claro como o sol do meio-dia. Com varão não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. A Bíblia diz que é abominação. Isso aqui não é opinião, é Bíblia. E para quem vem com aquela velha desculpa de que isso ficou no passado, Paulo
cheio do Espírito Santo, deixa registrado em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, que os sodomitas, os afeminados, os adúlteros, os idólatras, os injustos não herdarão o reino de Deus. Isso aqui não é discurso de ódio, é alerta de salvação. O problema é que hoje em dia, se você falar a verdade com base na Bíblia, você vira criminoso. E quem defende e exalta o erro e o pecado é tratado como herói. Olha a cara de repulsa da jornalista Daniela Lima da Globo News ao noticiar que o Papa Leão defendeu a família tradicional. E veja como a Rede Globo escancara a inversão satânica de valores que essa geração está engolindo. O mundo, meus irmãos, odeia a verdade, porque eles jazem no maligno. E a mídia é o púlpito oficial do diabo. Então, aguenta firme aí, presta atenção, porque se a palavra de Deus não te incomoda, o lago de fogo vai te abraçar com tapete vermelho. Olha a cara de nojo da repórter Daniela Lima e de outros repórteres da Globo News comentando sobre a fala do Papa Leão. Presta atenção. Mais cedo, Leão falou sobre alguns dos seus posicionamentos, sobre questões que importam à igreja. Ele falou a diplomatas. Ele disse que a família é a união estável entre um homem e uma mulher. Também falou a respeito da importância de cuidar, respeitar e tratar as pessoas, especialmente os mais vulneráveis, e citou como exemplo os doentes e os imigrantes. Defendeu aí, portanto, Leilane, aquele conceito de família composta por homem e mulher. Já se sabia que no que diz respeito à população LGBTQIA+, Leão 14 é mais conservador, bem mais conservador do que Francisco, que abriu a igreja para essa população. A igreja continua não admitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas Francisco cunhou a frase "quem sou eu para julgar", né, da nossa Ilse Scamparini, e autorizou as bênçãos a casais do mesmo sexo, o que foi visto como um grande aceno de acolhimento, né, pela comunidade católica. Eu acho que o Papa Leão XIV, ele está deslocando um pouco essa ideia. É óbvio que ele não falou de sonegar, negar a bênção ou rever a bênção, mas ele está demarcando que o que ele considera um casamento, uma união, uma família, é a união estável entre homem e mulher. E nesse sentido, desloca a igreja para um debate crescente em relação à negação das identidades não binárias, né, homem e mulher, que Trump impôs a partir dali, e até alguns discursos políticos, né, de anulação desse entendimento, né, dos direitos civis, dos direitos fundamentais, alcançando a totalidade da população, né, e englobando as minorias. Nesse sentido, isso me preocupa, sabe? Sadida, Pieve, Otávio, amigos, me preocupa porque a gente tem vivido no mundo movimentos na direção de interdição, supressão de direitos. E a Igreja Católica e o Vaticano é um Estado, né, com assento na ONU, inclusive com representação, que contém um risco de oferecer argumentos para esse momento de um certo crescimento do debate de interdição a esses grupos. E aí, quando a gente olha o dado do IBGE, né, falando de um aumento das uniões civis, veja, totalmente diferente da religiosidade. Mas eu preciso chamar a atenção que o Vaticano é um Estado, com representação, não é só uma igreja, né? A gente vê que esses grupos, essas minorias, elas têm se sentido mais seguras, a ponto de se casarem, né? Duas mulheres, dois homens, adotarem crianças e assumirem essas famílias. Então, é um certo medinho de um retrocesso a partir da interpretação política de uma doutrina religiosa. A cara dessas repórteres da Globo News já entregou tudo. Parecia que elas estavam engolindo caco de vidro enquanto elas liam a notícia. Dava até para imaginar elas pensando: meu Deus, por que eu fui escalada para isso hoje? Porque o nojo no semblante delas era visível. Quase um grito silencioso de revolta. Só faltou elas levantarem um cartaz dizendo, né: não concordo com nada disso, estamos só cumprindo ordens. Agora, entrando no assunto mais espinhoso, tem gente querendo alargar o caminho do céu como se fosse avenida de desfile de escola de samba. Só que Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, já avisou que o caminho do céu é apertado e estreito e são poucos os que passam por ele. Não tem como colocar o pecado dentro da igreja como tapete vermelho e fingir que está tudo certo. E o que o Papa Francisco fez lá atrás foi isso mesmo. Ele abriu a porteira do engano e colocou uma placa de "seja bem-vindo como estás e permaneça como estás", como se a santidade fosse opcional e não exigência. O Papa Francisco diz que o amor é divino, independente se é entre dois homens ou duas mulheres. Agora, a pergunta que fica é: tudo que se chama amor é santo? Que teologia é essa onde o amar virou licença para pecar em paz? A Bíblia não dá esse aval. Romanos 1, 26 a 27 expõe com clareza o resultado de trocar a verdade de Deus pela mentira. O discurso que o Papa Francisco fazia era melado, bonito de ouvir, mas venenoso na essência, porque confunde misericórdia com conivência e transforma o evangelho em panfleto de militância. E quem prega isso, meus irmãos, não está apontando o caminho do céu,
está empurrando multidões no sentido contrário. O Papa Leão XIV, meus irmãos e irmãs, eu acredito que ele é um ótimo articulador. Vocês sabem que ele era amicíssimo do Papa Francisco. Inclusive, o Papa Francisco nomeou ele cardeal há 2 anos atrás. E eu acredito que já havia ali uma campanha para fazer Roberto Prevost Papa. Porém, como todo mundo sabe que ele tem uma tendência progressista, ele protagonizou uma cena que para os conservadores foi motivo de comemoração e para os progressistas motivo de ódio. O Papa Leão saiu da sala Paulo VI com pose de conservador raiz, cumprimentando o povo, quando de repente uma mulher levanta aquela velha bandeira colorida que virou símbolo de afronta aos princípios cristãos, e o que o Papa Leão fez? Ignorou, desprezou e seguiu reto. A esquerda ficou em parafuso, a militância LGBTQIA+, ficou espumando de raiva na internet. Mas sabe o que eu vejo por trás de tudo isso? Uma jogada de marketing. É isso mesmo, estratégia política pura. Porque quem estuda os bastidores do Vaticano sabe muito bem que esse Papa Leão foi um projeto incubado do Papa Francisco. Foi Francisco quem pavimentou a estrada e deu o empurrão final para o Leão chegar ao trono. Não me vem agora com essa de que ele se converteu ao tradicionalismo de uma hora para outra. Isso é narrativa construída, isso é um roteiro para enganar os desavisados. Ele está flertando com os conservadores, vestindo a fantasia de ortodoxo, mas no fundo ele continua com um pezinho nas mesmas pautas progressistas que o Francisco abraçou por anos. É só observar com atenção que você vê o rastro da serpente. Enquanto o povo bate palmas achando que surgiu um herói da fé no Vaticano, os bastidores seguem dominados por ideologias globalistas e alianças ecumênicas e a velha tentativa de misturar luz com as trevas. Esse gesto contra a bandeira LGBT pode até ter causado impacto, mas não se iluda, até Satanás sabe fazer teatro quando precisa parecer anjo de luz. É como está em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Não é por uma encenação do repúdio que vamos ignorar quem está nos bastidores soprando no ouvido dele. Esse é só mais um truque de palco para distrair católicos e evangélicos. Olha, pode até parecer que o Papa Leão XIV deu um tapa de Bíblia na cara do progressismo, mas não se enganem com esse teatrinho de palavras bonitas. Eu já alertei aqui mais de uma vez sobre esse sujeito e continuo com o pé atrás sim. Ele soltou uma frase que fez os conservadores do mundo inteiro comemorarem, dizendo que a família de verdade é entre o homem e uma mulher, algo óbvio e básico que nem era para estar em debate, já que está escancarado no Gênesis. Só que essa declaração, que para nós tem fundamento bíblico, para a jornalista da Globo é um sinal de retrocesso. Ela praticamente pintou o Papa como um dinossauro saído da Idade Média, só porque ele reafirmou o que está escrito na palavra de Deus. Agora vamos abrir o olho. Será que Papa Leão está falando isso porque crê mesmo ou é só uma encenação para puxar os conservadores para o lado dele, ganhar popularidade e depois dar aquela guinada sutil para o mesmo progressismo que Francisco defendia com um sorriso no rosto? Porque não custa nada lembrar, Leão XIV só está aí porque o Papa anterior preparou o terreno. Ele é cria de Francisco, então esse discurso pode ser só a isca. Vai que daqui a pouco ele aparece com aquele velho papo ecumênico, dizendo que todas as formas de amor são válidas. Eu não ponho a minha mão no fogo por ele. Porque como diz em 2 Coríntios 11,14, e não vos maravilheis, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo também sabe fazer discurso bonito quando ele quer enganar os escolhidos de Deus. Então antes de bater palma, vamos esperar para ver se esse Papa vai viver o que prega ou se vai vestir a máscara do conservadorismo só até terminar a encenação. E o motivo da chiadeira contra o Papa Leão XIV nas redes sociais não é outro senão esse. Nós vivemos num tempo onde a mentira é ovacionada e a verdade virou crime de ódio. A geração do lacre quer liberdade para tudo, menos para quem decide seguir a Bíblia. O sujeito pode trocar de nome, de gênero, de rosto, de cor, pode fazer o que quiser com o próprio corpo, pode até se autodeclarar unicórnio. E todo mundo tem que aplaudir de pé, sorrir e ainda pagar caro para não ofender. Mas experimenta abrir a boca e dizer que Deus criou homem e mulher com propósitos distintos e eternos, que a família é um homem com uma mulher, como está escrito em Gênesis 1:27, confirmado em Gênesis capítulo 2 e pronto. Se você falar isso, você confirmar essas verdades bíblicas, você vira intolerante, você vira extremista, vira alvo de linchamento público. A verdade bíblica é hoje tratada como ofensa pessoal e quem ousa repeti-la vira inimigo da nova religião do relativismo afetivo. Agora me diga, esse Papa tá batendo de frente contra o sistema ou só tá fingindo que peitou para enganar os trouxas e depois ceder aos caprichos do progressismo infiltrado no Vaticano?
Porque se ele tiver mesmo disposto a honrar a Bíblia naquele trono podre, vai ter que enfrentar o inferno inteiro vestido de diplomata ecumênico. O mundo hoje é um palco onde só se pode falar se o roteiro tiver sido escrito pelos lacradores. Mas quem segue o livro da vida, a palavra de Deus, como diz 2 Timóteo 3, do 1 ao 2, que os últimos dias serão difíceis, tempos em que os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, desobedientes, inimigos da verdade. Então, se o Papa Leão quiser rugir de verdade, vai ter que resistir até o fim. Porque hoje falar o óbvio já virou rebelião. E que fique claro, você é livre para fazer o que quiser, mas o padrão de Deus não muda para agradar cultura, militância ou minoria barulhenta. O céu não se adapta à terra. Quem quiser agradar o mundo, que rasgue a Bíblia. Mas quem quiser agradar a Deus, que fique preparado para ser odiado. Agora é contigo, comenta aqui embaixo. Será que o Papa Leão só está encenando e fingindo ser conservador para ganhar moral com os católicos mais conservadores, enquanto no fundo ele ainda continua alinhado com as ideias globalistas, progressistas e esquerdistas do Papa Francisco? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber de que lado você acha que esse Papa realmente está. E não segura esse vídeo só para você. Manda no grupo da família, nos grupos da igreja, nas tuas redes sociais e até naquele grupo velho do Zap que vive em silêncio. Porque esse conteúdo precisa abrir os olhos de muita gente. Deixa o teu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque o sistema está segurando o nosso alcance e você faz parte da resistência. E olha, se além de buscar a verdade, você também está querendo sair do sufoco financeiro e garantir um futuro melhor para tua casa, para tua família, presta atenção. Esses números aqui na tela são números reais, são comissões que eu recebi trabalhando só com o meu celular, sem chefe, sem relógio batendo na minha cabeça. E olha, quer aprender a fazer igual ou até mais que esses valores? Então clica no link fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Ou se você estiver me assistindo pela televisão, aponta a câmera do teu celular pro QR Code que está no canto da tela aqui embaixo. Chama a nossa equipe que nós vamos te dar todo o apoio e suporte para você virar o jogo e começar a faturar de verdade. Muito obrigado por me assistir até aqui. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.